Quando a gente começa a trabalhar com sistemas lineares, a gente aprende o método da substituição, ou seja, jogar uma variável, isolar uma variável e jogar ela em outra equação. A gente aprende em algum momento o método de Cramer, que é aquele dos determinantes. A gente aprende o método do escalonamento, da eliminação gaussiana, como a gente está chamando. E o nosso interesse está em revisitar esse método da eliminação e tentar enxergar algumas particularidades que passam um pouco batido quando a gente vê pela primeira vez a ideia de escalonar um sistema. Então vou começar com um exemplozinho de sistema daqueles com cara de ensino médio ou fundamental. 3x mais y igual a 2. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. E menos 2x mais 2y igual a 1. Essa aqui é o que eu vou chamar de equação 2. Bom, quando a gente vê esse tipo de sistema pela primeira vez na vida, o método sugerido para a gente lidar com isso é tentar multiplicar as duas equações por alguns números que vão ajudar a gente a resolver. Então a gente pode tentar, por exemplo, multiplicar essa equação aqui por 2. Vou multiplicar essa equação aqui por 3. E eu vou somar, então, eu vou manter a primeira equação do jeito que ela está dada inicialmente. Então o meu novo sistema vai continuar começando com 3x mais y igual a 2. Mas a equação de baixo vai ser esse produto duas vezes equação 1 mais 3 vezes equação 2. Vai ser 6x, e eu vou somar depois também esse resultado entre essas duas, depois de multiplicar. 2 vezes 3x vai dar 6x, menos 6x, então vai dar 0x. Aqui embaixo vai dar 2y mais 6y vai dar 8y. E aqui embaixo eu vou ter 4 mais 3, eu vou ter 7. E aqui então essa equação está... Eu tenho um sistema que está escalonado, porque aqui eu tenho as duas variáveis aparecem, mas na última equação só uma variável aparece. E aqui as coisas já estão prontas para serem resolvidas, porque esse y está isolado. Então o y vai ser igual a 7 oitavos. Eu vou pegar esse 7 oitavos, eu substituir na primeira equação. E aí então eu vou ter 3x mais 7 oitavos igual a 2. 2 são 16 oitavos, então sobraram 9 oitavos. X é igual a 3 oitavos. E aí, muito bem, ficamos contentes, terminamos a nossa tarefa de ensino fundamental. O que a gente pode fazer melhor e o que a gente vai manter quando a gente tentar pensar no método da eliminação para casos em escala maior ou com números que não sejam tão amigáveis quanto esses desse exemplo? A primeira coisa que a gente pode reparar é que quando a gente faz a conta desse jeito, a gente multiplica toda a primeira equação por um certo número e a gente multiplica toda a segunda equação por um certo número. A rigor, isso não era necessário. A gente faz isso de multiplicar as duas porque para fazer as contas na mão é bastante fácil, e assim a gente não precisa de calculadora, não precisa de nada. Mas a gente podia ter conseguido basicamente o mesmo resultado se a gente tivesse multiplicado a primeira equação por 2/3 e não multiplicado a segunda equação por nada. Ou seja, continuar fazendo a operação, multiplicar a primeira equação por 2/3, somar isso aqui com a segunda equação. Eu vou manter a segunda equação do mesmo jeito que estava. Desculpa, a primeira vai ser mantida do mesmo jeito que estava antes. O sistema que eu chegaria aqui seria um 3x mais y igual a 2, a primeira equação não se alterou. E a segunda equação que eu vou escrever é o resultado dessa conta. E de onde surgiu esse 2/3? Esse 2 é o coeficiente que está aqui com o sinal trocado, e o 3 é o coeficiente que está aqui. A gente vai depois voltar a esse tipo de operação, de trocar o sinal e dividir pelo primeiro coeficiente. Quando a gente faz a conta desse jeito, também vai desaparecer o número que está aqui também vai ficar um espaço em branco, e vai sobrar
vão ser 2 terços de y mais 2. Então são 2, são 6, são 8 y sobre 3. 8y sobre 3 é igual a... não, 7 não. É igual a 2 4 terços mais 1 a 7 terços. E aí sim. E aí a gente tem uma equação que é um pouquinho diferente dessa aqui, mas obviamente equivalente. E aí a gente poderia prosseguir dessa forma. O que a gente ganhou fazendo desse jeito? A gente evitou de fazer algumas multiplicações desnecessárias. E para o computador multiplicar por 2 ou multiplicar por 2 terços, vai ter o mesmo custo. É o número de multiplicações que interessa. Vai ter o mesmo custo vírgula, porque quando a gente começa a lidar com alguns números que a gente pode escrever na mão tranquilamente, quando a gente representar isso aqui no nosso computador, a gente tem que ficar meio ressabiado. Lembre-se que boa parte dos números decimais não tem representação exata no computador. Então esse 2 terços aqui é um caso que não vai ter representação exata no computador. Os 7 oitavos e o 3 oitavos até que deram sorte. São números que são potências de 2 aqui embaixo. Esses aqui até têm uma representação exata. Mas na hora que a gente começar a fazer as nossas contas com ponto flutuante, a gente vai ter problema no passo a passo. Então a lição é evitar de fazer operações desnecessárias, mesmo que a gente tenha que multiplicar por números não tão agradáveis. E prosseguir com o escalonamento do mesmo jeito que a gente já conhecia antes. No entanto, lembrando que quando a gente implementar isso aqui no computador, ele vai fazer a conta em ponto flutuante, e então podem surgir alguns errinhos nesse meio do caminho. Vamos tentar escrever de uma forma genérica esse equacionamento. Eu vou escrever para um sistema genérico. Vou começar com um sistema 3x3. Ali a gente tinha feito 2x2, eu vou fazer por 3x3 diretamente. E eu vou escrever já na forma matricial. Um sistema genérico na forma 3x3 seria, sem ser na forma matricial, a gente poderia escrever ele na forma A1x1 mais A12x2 mais A13x3 igual a B1, A21x1 mais A22x2 mais A23x3 igual a B2. Então o primeiro coeficiente é o coeficiente da linha, o segundo coeficiente é o da coluna, para deixar bem claro essa inspiração da notação matricial, mais A33x3 igual a B3. E aí, isso aqui é o equivalente, a gente poderia escrever sendo uma matriz A multiplicada por um vetor x igual a B. Nosso vetor x é o vetor de incógnitas, A é uma matriz de constantes e B é um vetor de constantes também. Não, me arrependo, eu não vou fazer na forma matricial, não. Eu vou fazer na forma das equações. Acho que fica um pouquinho mais claro para a gente enxergar o que interessa. Mas o computador não precisa representar o x1, x2 e x3 a cada equação. A gente se sente mais confortável desse jeito, mas o computador só vai fazer as contas com os coeficientes, os a e j, e os bi's é o suficiente para a gente resolver o sistema. E aí o escalonamento vai ser baseado no quê? A gente começa o procedimento definindo um primeiro multiplicador. É um multiplicador que eu vou chamar de m, que vai ser igual, como a gente falou anteriormente, a essa razão entre o coeficiente A21 e o A11. Quando a gente fez o exemplo do 2x2, a gente tinha até trocado o sinal. Aqui eu não vou trocar o sinal, vocês já vão entender por quê. Eu vou calcular esse multiplicador sendo simplesmente o A21 dividido pelo A11. E aí eu vou atualizar a segunda linha. Então o passo 1 vai ser definir esse multiplicador, o passo 2 vai ser atualizar a linha 2, e atualizar a linha 2 vai ser fazer o elemento A21, ele vai receber 0. Eu não preciso nem fazer nenhuma conta, porque é o elemento que eu estou querendo zerar,
eu já vou pôr um zero de algoritmo de força bruta ali. O elemento A22, meu novo elemento A22, ele vai receber o valor que estava nele anteriormente, A22, menos o multiplicador vezes o carinha de cima dele, vezes o A12. Então aquele sinal de menos que a gente não escreveu na hora de escrever o multiplicador, ele está aqui. Na prática, então, eu estou multiplicando a primeira equação pelo m, pelo multiplicador, e eu estou fazendo a segunda equação menos m vezes a primeira. E a mesma coisa para os demais. Então, o A23 vai receber o valor que estava nele anteriormente, A23, menos o multiplicador vezes A13, obviamente o de cima. E o passo que muitas vezes a gente esquece ou de programar ou de fazer, mas que é imprescindível, é atualizar o coeficiente também. Então, o coeficiente B, ele é o coeficiente que estava antes, menos o multiplicador vezes o coeficiente que estava antes, como eu disse, e o coeficiente que estava antes, menos o multiplicador e o B da linha de cima. Atualizei a linha 2, muito bem. E aí eu vou fazer a mesma coisa para tentar colocar um zero nessa posição, um zero aqui embaixo. Aí eu vou definir um novo multiplicador, o passo 3 aqui já, né? O passo 3 vai ser calcular um multiplicador como sendo agora a relação entre esse coeficiente e o primeiro coeficiente aqui de cima. A31 continuo dividindo por A11. E aí agora eu vou atualizar a linha 3 e procedimento muito parecido. Eu vou na força bruta, o elemento A31 vai receber valor 0, o elemento A32 vai receber análogo, né? O A32 que estava nele anteriormente, menos o multiplicador vezes o carinha aqui de cima, o A12. O A33 recebe o valor que ele tinha anteriormente, menos o multiplicador vezes o correspondente lá de cima, o A13. Atualizo a constante, o B3 recebe o B3 que estava antes, menos o multiplicador vezes B2. Percebe que eu estou usando a mesma letra M, a mesma letra para multiplicador, mas aqui é um valor de M, aqui é outro valor de M. É o multiplicador para zerar esse carinha, para eliminar esse carinha, e o multiplicador para zerar esse outro. Bem, feito todo esse procedimento, a gente vai ter um novo sistema em que aqui vai ter aparecido um zero, então aqui a gente pode apagar esse pedaço, aqui a gente pode apagar esse pedaço, e os nossos coeficientes vão ser novos coeficientes. Então eu vou chamar de A', B', A32, A33', B3'. Esses são os coeficientes modificados. Estou colocando essa linha aqui só para indicar que não são os mesmos da iteração anterior. Mas quando a gente faz o algoritmo no computador, a gente faz A32 igual a A33, coloca na mesma posição. Aqui é para facilitar a nossa compreensão, mas o algoritmo poderia ser o que eu escrevi anteriormente mesmo, sem nenhum problema. E depois que a gente fez tudo isso, a gente tem que continuar, tem que dar prosseguimento a essa eliminação, porque está faltando ainda está faltando zerar mais um carinha, está faltando zerar o que atualmente está na posição A32, a gente vai ter que zerar isso aqui. E aí a gente vai ter um passo 5, que é calcular um novo multiplicador. Vai ser da mesma ideia, A32, a linha 32, dividido pelo novo pivô, pelo novo elemento que nos interessa. Então o novo pivô vai ser esse a linha 22. E aí o passo 6, o passo 6 vai ser atualizar a linha 3. Atualizar a linha 3. E aí esse primeiro vai receber 0 na força bruta. O vizinho dele, o a linha 33,
vai receber o valor que ele tinha anteriormente, menos o novo multiplicador. E agora a gente está fazendo a equação 3 menos m vezes a equação 2. Isso aqui menos m vezes a linha 2, 3. E não nos esquecermos de atualizar o B. O B3' vai ser o B3' que a gente tinha anteriormente, menos multiplicador vezes o B2'. Feito isso, a gente vai ter finalmente chegado num sistema totalmente escalonado. A gente pode parar o escalonamento, a fase da eliminação por aqui, porque a gente chegou num sistema em que a nossa última equação, eu também vou manter de novo a mesma ideia de escrever aqui um 2', então esse aqui foi modificado duas vezes. Eles vão ser o A32 nem precisa, mas o meu A33, que eu estou chamando de duas linhas, vai ser igual a B3. Essa aqui é a minha última equação, e as demais equações como no anteriormente. Né? Então, esse aqui é a linha 2, 3, x3 igual a B2'. As linhas realmente não importam, tá? A gente podia ter feito todo mundo sem linha, todo mundo com a mesma quantidade de linhas. Eu acho que desse jeito fica mais claro, mas pode ser um preciosismo da minha parte que está confundindo vocês. Se for o caso, ignore as linhas e... 2x2 mais... Ignore as linhas e só olhe para os números. Não é essa a intenção. Bom, terminada então a parte de eliminação, a gente chegou num sistema que está escalonado, que tem os coeficientes só na parte superior dessa matriz, uma matriz triangular de coeficientes. E aqui a resolução é trivial. O passo 7 é resolver as equações de trás para frente. E o resolver de trás para frente é começar da última, e aí o meu x3 vai ser esse B3, duas linhas dividido pelo A33, duas linhas. E aí com esse valor do x3 eu vou substituir e vou calcular o x2. O x2 vai ser o B2 linha que estava aqui, menos o A23' multiplicado por esse x3 que eu acabei de calcular, e todo mundo dividido pelo A22'. E com esse valor de x3 e com o valor de x2, substituindo esse e substituindo esse, eu consigo isolar o x1 na primeira equação, e aí o x1 fica sendo igual a B1 menos A13x3 menos A12x2, todo mundo dividido pelo coeficiente A11. E esse é o procedimento. Calculamos x3, calculamos x2, calculamos x1, terminamos o escalonamento. Isso aqui é o que a gente chama de método da eliminação, a versão ingênua, a versão naive, como os matemáticos costumam dizer, é o mais intuitivo. O mais intuitivo é bacana por ser intuitivo, mas ele vai sempre ter algum probleminha, e a gente vai explorar esses possíveis problemas e o que pode ser feito para corrigir esses problemas num próximo vídeo.